Estão vendo a minha tela? Estão vendo, Estou. tá? Coloquei, Sim. coloquei um rosa para homenagear a vocês, meninas. Ah, obrigada. Bonito aí. Então, hoje a gente vai falar de algumas patologias aí do sistema urinário, né? Esse nossa aula de hoje também vai estar lá no canal, né? Quiserem depois assistir, as outras aulas estão todas lá. Bora lá. Quais são as principais que nós temos patologia do sistema urinário? Nós vamos falar de retenção urinária, incontinência urinária e cistite, né? Aí, lembrando, né, o sistema urinário e o sistema urinário aqui, né? Vamos dar uma relembradinha bem básica, né? Lembrando que nós temos quem? Os rins, o ureter, a bexiga e a uretra. Tá? Para que serve? É responsável por quê? Pela produção e eliminação da urina. Possui como filtrar as impurezas do sangue que circula no organismo. Tá? É, retenção urinária, essa foto de estudo, né? Tá suando para fazer xixi, deve ser dor, tá fazendo força para fazer xixi e um monte de coisa e não consegue. O que é retenção urinária? É definido como a incapacidade total ou parcial de esvaziar a bexiga. Nós temos ela tanto aguda como crônica. Na retenção aguda, a pessoa não consegue urinar, mesmo estando com a bexiga cheia. Na retenção crônica, a pessoa pode ser capaz de urinar, mas tem problemas para esvaziar completamente a bexiga. Então, isso acontece muito aí com algumas pessoas quando tem retenção urinária. Isso é retenção urinária, tá? Quais são os sinais e sintomas que eu tenho que ter atenção? Que essa atenção tem que ser voltada para isso. Dificuldade a começar a urinar, dificuldade em esvaziar a bexiga totalmente. Ou a pessoa acaba com gotejamento, né, urinando por gotinhas, ou fluxo urinário muito fraco, tá? Perda de pequenas quantidades da urina durante o dia, então acaba perdendo a urina. A incapacidade, a incapacidade de sentir quando a bexiga está cheia. Eu não sinto que minha bexiga está cheia. Percebam quando a gente está falando do sistema urinário de xixi, algumas pessoas podem estar com vontade de fazer xixi agora nesse momento. Porque está falando. Aí vem na cabeça de vocês a vontade de fazer xixi. Né? O aumento da pressão abdominal, a falta de vontade de urinar, a tensão e esforço para forçar a saída da urina, fazer força, micção frequente, toda hora está indo para xixi, toda hora. E noctúria, acordar mais de 2 vezes à noite para urinar. Nós chamamos de noctúria, tá? É uma terminologia. Qual é a etiologia? Obstrutiva ou não obstrutiva? Se houver obstruções, por exemplo, pedra nos rins. A urina não consegue fluir livremente através do trato urinário. Quais são as causas das não obstrutivas? Inclui o músculo fraco da bexiga e o problema de nervos que interferem nos sinais entre o cérebro e a bexiga, porque o cérebro manda estímulo, né? A sua bexiga está cheia, está na hora de esvaziar. Então aí é um problema sério, né? Entenda o porquê da causa. Aumento da próstata, então nós temos o aumento da próstata, olha a próstata aqui, ó, e uma próstata normal. Aqui a bexiga e o ureter. Uma normal e uma hipoatrofiada. Olha aqui, ó, fechou o canal do ureter. Não tem como essa urina passar, ó. Então, o aumento, à medida que a próstata aumenta, ela pode pressionar contra a uretra, fechando a uretra totalmente. Infecções. As infecções podem causar sinais flogísticos no sistema urinário, dor, rubor, né? E aí sucessivamente. Cirurgia, por causa da anestesia, fluidos, bexiga cheia e prejuízo do sistema nervoso central.
pode aí acontecer muito. Tomei uma anestesia para fazer uma cirurgia, pode acontecer isso. Medicação que deprime o sistema nervoso central, também. Então ele vai ficar mandando estímulo, está na hora de você fazer xixi. Constipação. As fezes duras no reto pode pressionar a bexiga e a uretra causando o seu fechamento. Então também ele acaba aí prejudicando, tá? E a estenose uretal, que é o estreitamento da uretra. Então tem um estreitamento aqui, ó, nesta região. Então a pessoa não consegue fazer xixi. Então aí nós temos um problema sério. É importante diferenciar cistoceles de retocele, tá? Uma cistocele ocorre quando a parede entre a bexiga da mulher e a sua vagina enfraquece, tá? Ó, vagina, bexiga caída. Bexiga tinha que estar aqui, ela está caída, ó. Tá? E permite que a bexiga tombe para dentro da vagina. Aí nós vamos ter um problema. Na retocele, o reto tomba para dentro da parede da vagina. Ó. Olha aqui, o correto normal e a retocele. Ó. Tá? Então nós temos um problema. Tanto no homem a próstata e na mulher nós temos cistocele e retocele. Tá vendo? Né, quando temos esse problema aqui, ó, o reto com retocele. Outras possíveis causas: urinar em pé em banheiros públicos. Urinar em pé não permite total relaxamento da musculatura e ao assoalho pélvico, né? Aqui, quando vocês verem essa sigla, MPA, musculatura do assoalho pélvico, e dos abdominais, necessária a micção normal. O resultado que resta na bexiga é uma quantidade de urina maior do que o normal. Aumenta o resíduo miccional. Ir ao banheiro público é garantido? Né? Descobri que acabou aí, tem esse chat aqui para vocês dar uma olhada. Né? O improviso da bolsa, ficar de pé, molhar a calça. É um problema sério, né? Não urinar fora de casa. Tem muitas mulheres que não conseguem fazer xixi fora de casa, acaba segurando. A mulher segura muito a urina. Por tempo demais faz com que o desejo miccional seja inibido. O resultado é que a bexiga vai com o tempo perdendo essa sensibilidade e a frequência normal das micções diária. Então nós temos um problema aí. E as pessoas não entendem. Tem que sentir vontade, tem que fazer. Usando anatomia, posição durante a micção. Gente, a gente fala das fezes, mas também tem um jeito correto aí, né? Para urinar, saia com facilidade. Para sair com facilidade, basta estar apenas confortável sentado. As pernas precisam estar afastadas, no mínimo 2 palmos, uma da outra, os cotovelos apoiados nos joelhos em posição de descanso. Ó. Pode colocar até um suporte de 15 centímetros para poder urinar. Olha aqui como vai fazer um relaxamento, né? Ó. Então, assim, professor, até isso. O diagnóstico: exame de urina, tomografia de bexiga, cistoscopia da bexiga, raio-x e tomografia computadorizada, ao exame de sangue para o antígeno prostático específico, para saber aí, né, sobre a próstata, exame de fluido prostático, amostra de fluido prostático e teste urodinâmicos também. Então, todo o diagnóstico aí para ajudar a gente, além do clínico, né? A gente também, nós temos aí os exames de imagem, um monte de coisa. Quais são as possíveis complicações? A mais grave é a retenção de urina e é danificada na estrutura renal. O acúmulo de urina favorece ainda as infecções urinárias e a formação de cálculos. Tratamento: o autocateterismo, ó. Aqui é a vagina, aqui é o clítoris e aqui, ó, é a uretra.
tá? Então, para vocês conhecerem. Professor, tem gente que faz isso? Faz. Tem gente que já tem que passar porque tem retenção urinária aí, então aí acontece muito, tá? Procedimento totalmente estéreo e aí sucessivamente. Na técnica comportamentais, mudança no estilo de vida, alterações na dieta e na ingestão de líquidos, redução da bexiga, exercício de Kelp. O que é esse exercício? Restaura a bexiga, né? Vamos fazer aí da musculatura para forçar aí os tônus musculares. Então a gente faz o exercício, contrai, descontrai, contrai, descontrai. Isso dá para fazer no ônibus, quando você está de pé, esse contrai, descontrai. Teve numa aula dessa que me perguntaram sobre aquelas bolinhas. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Se vocês quiserem falar. Outra patologia muito comum é a incontinência urinária. O que vem a ser, né? É a perda involuntária da urina pela uretra. Sua prevalência é bastante elevada, atingindo cerca de 50% das mulheres e 13% dos homens entre 20 a 80 anos. Então não é uma coisa bem longe, né? A incontinência urinária é do tipo mais comum de problema ocasionando pela fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. Por este motivo, essa também é a razão mais comum para a prescrição de exercícios. Aqui ela está fazendo contrai, descontrai, ela subindo e descendo, ela vai descontraindo e contraindo a musculatura pélvica. Isso vai ajudar para o fortalecimento do assoalho pélvico. Isso ajuda muito, tá? Essa musculatura. 4 tipos comuns de incontinência urinária. Nós temos ao esforço, que a urina vaza durante o exercício físico, tosses e risos ou qualquer outro movimento corporal que exerça pressão na bexiga. A de transborda, vazamento de urina que ocorre porque a pessoa está sempre com o líquido na bexiga, pois não consegue esvaziar completamente. A de urgência, a pessoa não consegue segurar a urina por tempo suficiente até o ir ao banheiro. O mais comum com a pessoa com diabetes, Alzheimer e Parkinson. E nós temos a funcional. Idosos com dificuldade de locomoção, a urina escapa antes dele chegar no banheiro. Tá? Então, a gente acaba brigando com os idosos, algumas pessoas acabam, nossa, nem deu tempo de chegar no banheiro, né? nem pode segurar. Ele tem um problema de uma patologia funcional, tá? Que pode acontecer muito aí. Tá? Quais são os sintomas? A da incontinência urinária por esforços. Liberação involuntária da urina, especialmente ao tossir e espirrar. Olha essa senhora, a vergonha dela, né? Ou rir. Vazamento de uma pequena a moderada quantidade de urina, né? Então, incontinência urinária de esforços. Incontinência urinária de urgência. Incontrolável, necessidade súbita de urinar, pode vazar uma quantidade de urina moderada ou grave. Principalmente aí as crianças acaba acontecendo e também o adulto, quando tá apertado para ir no banheiro, apertado e não consegue. Né? E tem alguém no banheiro usando, é horrível. Incontinência urinária por transbordamento é o vazamento de uma pequena quantidade de urina, um jato de urina fraco, necessidade de se esforçar ao urinar, há uma sensação de que a bexiga não está vazia, uma necessidade urgente de urinar muitas vezes durante a noite e vazamento de urina durante o sono. Está dormindo, escapou. Eu tenho um problema também. Incontinência urinária funcional, a deficiência física ou intelectual ou impede a pessoa de ir até o banheiro, urinar ao tempo. Por exemplo, se você tem artrite severa, você pode não ser capaz de desabotoar sua calça com rapidez suficiente. Acaba se fazendo xixi, tá bom? Qual a causa? Eliminação da urina controlada pelo sistema nervoso autônomo.
mas pode ser compreendida nas seguintes situações: comprometimento da musculatura e do esfíncter ou do assoalho pélvico. Foi aquilo que eu falei, né? O exercício contrai e descontrai do assoalho pélvico é muito importante. A gravidez e o parto, tumores malignos e benignos, doenças que comprimem a bexiga, obesidade, tosse crônica de fumantes, quadro pulmonares obstrutivo que gera pressão abdominal, bexigas hiperreativas que controla independentemente da vontade do portador, então ela é hiperreativa, ela faz aquilo que ela quer, tá? Procedimento cirúrgico ou irradiação que lese os nervos do esfíncter masculino, tá? A irradiação também acontece isso. Outras causas. A incontinência urinária pode também ser causada por uma condição médica facilmente tratável, tal como uma infecção no trato urinário, prisão de ventre e estresse emocional. Tá? Então, eu posso ter aí uma infecção no trato urinário por vários tempos, e aí eu tenho um problema sério. A prisão de ventre também, e o estresse emocional. Tá? Eu tenho um problema. Quais os fatores de risco? Idade, probabilidade de ter incontinência aumenta com a idade. Cerca de 3 a 4 anos em cada 10 mulheres na meia-idade. E as mais velhas relatam ter incontinência urinária. Sexo. A incontinência urinária é pelo menos 2 vezes mais comum em mulheres que em homens. Então, mais mulheres têm incontinência urinária do que os homens. Raça, mulheres brancas são mais propensas a ter incontinência urinária de esforços, em comparação das mulheres afro-americanas e asiáticas. Obesidade, o peso extra aumenta a pressão sobre a bexiga e o músculo ao redor, o que o enfraquece. Outras doenças neurológicas, diabetes, pode aumentar o risco de incontinência urinária. Então, aqui nós temos os fatores de risco: não modificável, não modificável, não modificável, modificável, e pode também ser modificável algumas doenças, tá? Eu consigo controlar. O diagnóstico: exame de urina, uma amostra de urina está marcada para os sinais de infecção, vestígio de sangue ou outras anormalidades. Então, se ela tem exame, quando ela faz o exame, a amostra da urina pode ser marcada por alguma coisa, ou grumos, né? Ou vestígio de sangue, tem alguma coisa errada. Diário da bexiga, durante vários dias deve ser anotado o quanto o paciente bebe e quantas vezes ele urina, a quantidade de urina produzida, se houve a vontade de urinar em inúmeros episódios, né? Isso é muito importante que a gente acaba fazendo, tá? Medicação residual pós-miccional. Verificar a quantidade de urina produzida e a quantidade de urina restante na bexiga. Uma grande quantidade de urina restante pode significar uma obstrução no trato urinário ou um problema com os nervos ou músculos da bexiga. Só um minutinho, deixa eu pegar água aqui. Tratamento fisioterápico, exercício de fortalecimento do pavimento pélvico, o exercício de Kell, que é aquele contrai, descontrai, contrai, descontrai, que a gente pode fazer em qualquer local, isso é importante. Medicamentos que relaxam ou que aumentam a musculatura da bexiga ou que fortalecem o esfíncter. Cirurgia para reparação do períneo, se tem algum problema no períneo, ou se eu faço o aumento, tá? Então, isso tudo é importante. E aí nós temos a cistite, tá? Ó, essa vermelhidão da cistite. O que é uma cistite? O nome é uma infecção urinária que acomete a bexiga e a uretra, normalmente causada por uma bactéria Escherichia coli. A infecção urinária é uma doença extremamente comum, principalmente no sexo feminino. Cerca de 60% das mulheres adultas
terão pelo menos um episódio de infecção do trato urinário, que chamamos de ITU. Isso vocês vão ver muito no prontuário do meu paciente, tá? Durante a vida. Então, quando vocês chegarem no hospital e vocês verem ITU, vocês já sabem que é uma infecção do trato urinário, tá bom? A sigla geralmente sempre vai perseguir vocês. Isso no resto da vida. Existem 3 tipos de infecção urinária. A cistite, a infecção de bexiga, a pielonefrite, infecção dos rins, e a uretrite, infecção da uretra, tá? Infecção dos rins, tá? Pielonefrite e a cistite, tá? Então, nós temos esses 3 tipos de infecção urinária que acomete o meu paciente ou outros pacientes, cada um pode ter um, tá? As causas de 80% das infecções urinárias são causadas por uma bactéria que vive no nosso intestino, chamado de Escherichia coli. Gente, o que eu sempre falo, a mulher tem que tomar muito cuidado, ela brincar, né? O que ela acaba brincando, né? No dia do aniversário do marido, hoje a gente vai fazer uma festinha diferente, aí coloca na vagina o pênis e coloca no ânus, tira do ânus, põe na vagina. Nesse momento ela tem que usar a camisinha e não colocar a mesma camisinha aonde vai na vagina, porque olha, essa bactéria ela vive aonde? Lá no nosso intestino, tá? E aí nós temos grandes problemas sérios. A infecção urinária ocorre quando essas bactérias que deveriam permanecer no trato urinário intestinal conseguem colonizar a região ao redor da vagina. E coloniza a região da vagina e o primeiro passo para o desenvolvimento da cistite. Bactérias vindo do intestino que conseguem se estabelecer ao redor da vagina. Tem mais facilidade em penetrar na uretra e alcançar a bexiga. Outra coisa importante é como se limpa essa mulher, né? Como tem mulheres aí que não sabem se limpar. Então, por esse motivo também, tem que se limpar de frente para trás, né? Nunca de trás para frente. Tem que tomar muito cuidado, porque cada local tem sua flora bacteriana. E ela, quando entra no trato urinário, vai dar tudo aquilo. Causas de infecções urinárias: perda nos rins, problema na bexiga, doenças como diabetes e um monte de coisas. Tendência genética, tá? Eu posso ter, a minha genética pode acontecer de ter muito mais infecção urinária, e excesso ou falta de higiene. Eu uso muito sabonete íntimo quando eu acabo de ir no banheiro. Usar demais pode aí perder o pH e aí não consegue matar as bactérias. Tenho que tomar cuidado quando eu uso, tenho que visualizar. Sintoma: disúria, ardência urinar. Urgência para urinar, a dificuldade de segurar a urina. Não consigo segurar, eu tenho que correr para mijar. Vontade de urinar, mesmo com a bexiga vazia. Tem gente aí que acaba urinando aos poucos e vai de pouquinho. Aí começa a pingar e sente uma sensação de estar com vontade no banheiro e não sai nada. Sensação de peso na barriga também. Hematúria, presença de sangue na urina. Febre do lombar é outro problema, tá? Cistite em homens e mulheres, tá? Aí a gente acaba visualizando a cistite, né? Ó, a bexiga, né? E a bexiga da mulher. A uretra, ânus da mulher, ó, a uretra do homem, a uretra da mulher tá aqui, ó. Anatomicamente, é muito mais fácil para as bactérias vindas do ânus alcançar a bexiga da mulher do que a do homem. Portanto, a anatomia gênito-urinária explica por que das mulheres ter cistite com frequência e o homem não, porque está muito perto também. E o problema é que a gente acaba falando, em algumas coisas não fala, mas a gente tem que avisar. Nós temos a cistite bacteriana, ocorre geralmente quando a bactéria que habilita na região perianal consegue penetrar pela uretra e se multiplicar na bexiga. Há infecções urinárias hospitalares. Estas infecções ocorrem em uma pessoa que está
em uma clínica ou um hospital para tratamento de algumas condições, principalmente quando ela está usando fraldas aí e um monte de coisa. Cistite não infecciosa. Embora as infecções bacterianas sejam a causa mais comum de cistite, o número de fatores não infecciosos pode inflamar a bexiga. Alguns exemplos: cistite fúngica, aí por fungos, né? Mais comum em diabéticos e imunosdeprimidos. Cistite intersticial, uma inflamação crônica, causa uma incerta causa, a gente não sabe por quê. Certos medicamentos, como quimioterápicos, pode causar uma inflamação da bexiga, outro problema. Tratamento de radiação, região pélvica, também, quando recebe radiação. O uso de um catéter durante longos períodos. Temos um problema sério. Cistite específica, associado a condições como câncer ginecológico, doenças inflamatórias pélvicas, endometriose, doença de Crohn, lúpus, diverticulite ou tuberculose. Também pode dar aí a cistite, como a gente está visualizando. Fatores de risco. O risco de cistite aumenta em pessoas que bebem pouca água, urina raramente, prende a urina por mais de 2 horas, são sexualmente ativas e não usam preservativo, estão grávidas, sofrem obstruções ao fluxo urinário com aquelas que têm cálculo renal, estreitamento da uretra ou próstata aumentada. Possuem um sistema imunológico baixo, como imunodeprimidos e diabéticos, e fazem uso prolongado de catéter no trato urinário. Então, bebe pouca água, não tem o que fazer a limpeza desse sangue, então tem que tomar bastante água. Existe aí, vocês podem fazer por vocês o peso de vocês e dividir por 35. Pega o peso de vocês e divide por 35. Lá vai dar quantos litros de água você tem que beber por dia, tá? Então, isso é muito importante. Então, você pega o seu peso e divide por 35. Urina raramente. Eu não vou na casa do meu namorado, eu não vou fazer xixi. E agora o que eu faço? Porque eu não quero me lavar. E aí, tá? Então, tudo isso vai acontecer. São sexualmente ativas e não usam preservativo, como a gente estava falando das infecções que acabam tendo, tá? E as grávidas também, abaixa bastante essa bexiga. Diagnóstico: exame de urina, cistoscopia, raio-x ou ultrassonografia, tá? Esses são os exames que a gente acabou. E aí, nós temos essa lontra linda, né, que acaba tendo aqui, para vocês visualizarem, tá? E aí a gente fica abertinho para perguntas de vocês. Ninguém vai perguntar hoje? O chat ali deve estar cheio, não olhei o chat. Professor, você está gravando? Sim, estou gravando. Quem perguntou? Sempre grava. Professor, Oi. essa infecção que o senhor falou em caso de anestesia é a mesma coisa que o bexigoma? Não, não. Ou isso é o bexigoma? Não, o bexigoma, a gente percebe quando a mulher ou o homem tem um bexigão, quando você coloca a mão e você sente que a bexiga está muito grande e você está com retenção e não está sentindo, e aí é importante você acabar passando o catéter. Alguém Certo. acaba tendo bexigoma. Você teve bexigoma? Não, é que eu acompanhei a cirurgia do meu pai e ele teve depois da cirurgia, ele não conseguia urinar mais. Normal. Tem que passar o catéter, né? Uhum. E vocês entenderam o negócio da água? Pega o peso de vocês, tipo, eu tenho lá 70 quilos, divide por 35. É o tanto que vocês têm que beber de água. Eu já calculei. É o tanto que você tem que. Porque, percebam, quando vocês estão com secura na boca, é porque os órgãos de vocês estão secando também. Não pode ter secura na boca. Porque se vocês tiverem muito, sabe aquela coisa daquela secura, eu tenho que tomar água correndo, porque minha boca está seca, eu não tenho saliva. Os órgãos estão secando, igualzinho está a sua boca. Alguém já Então isso compromete os órgãos? Pode, no futuro pode.
O correto é a gente beber água para poder hidratar isso tudo, Entendi. tá? O que eu vou pedir para vocês é, vocês estão com a apostila? Eu tô com a do computador, eu baixei no computador. Eu mandei no grupo, não, eu já estava lá mesmo. Não lembro. Mas acho que a gente já mandou alguma vez a apostila. Não lembro. Só se alguém souber, eu não lembro agora. Tá, é, qualquer coisa, vocês podem pegarem o e dar uma lida também. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, que é muito importante, vocês, para quando a gente for para aula prática, veja algum vídeo que fala sobre catéter vesical de demole de alívio, para quando a gente for para a sala de aula ficar bem mais fácil de vocês acabar visualizando isso. Tá bom, a gente vai ver. Hoje, não, hoje a aula foi bem curtinha. A aula do sistema urinário é bem curtinha mesmo. É, e é uma aula que tem pielonefrite, né? Tem aí glomerulonefrite. É, isso aí vocês vão ver no dia a dia, não tem como falar muito, é mais sobre as doenças, né? Então, vamos aí começar a ver um monte de coisa. É, cada um recebeu já a sua nota da prova, né? Todo mundo já sabe. Já. Já chegou na linha de bastidores de cada um. Potencialmente foram bem, né? Teve um. Eu acho que foi paralelo com a outra, teve gente que as notas foi bem paralela. Eu vou estar lançando depois da outra prova, porque eu vou somar as duas e vou dividir por duas para a gente poder aí terminar. E que mais? Vocês vão entrar de férias? Só voltam um dia? 7. 7, vai dar olha, vai dar uns bons dias, né? Acho que Sim. volta com quem? Comigo não, né? Professor, não vi que dia que é dia 7. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que vai ser só dia 10, porque dia 7 vai É, cair. acabei de ver, cai na sexta, né? Oba, que beleza. Dia 10. Dia 10 é a do professor lá acabou, né? Que era da segunda. Quem é que vai entrar agora, professor? O professor Jefferson saiu, né? Eu acho que É verdade. vocês já tiveram, vocês já tiveram Oi? Farmaco na terça, né? e eu acho que a clínica médica não tem aulas, não tenho certeza, não tenho olhado. Ô, gente, boa noite. Não pode esquecer que quando voltar tem a prova do Jefferson, né? Que ele comentou na segunda-feira. Ah, tá. Então vai Se ter eu, mais uma aula que a prova, tá isso mesmo. se eu não me engano, Ah, é é. dia 3, porque é só 2 semanas só de recesso. Nem lembrava dessa prova. Aí depois a dele tem a da Carol também. Ah, da Carol eu lembrava, dele não lembrava, não. Que ele comentou na segunda-feira ainda.